É essencial para uma vida de adoração, com a devida profundidade, nós termos conhecimento de quem é Deus, do seu caráter e das suas obras. Se nós não conhecermos devidamente o caráter de Deus e a natureza das suas obras, a nossa adoração será superficial, ela não terá a profundidade necessária. Eu não sei os irmãos, se vocês tiveram a oportunidade de desejar uma feliz Páscoa, de adoração para alguém, tentar neste momento compartilhar um pouco da felicidade da verdadeira Páscoa, e as pessoas parecem não entender muito bem. Isso é uma consequência da falta de compreensão acerca da natureza da obra de Cristo na cruz do Calvário. É por isso que nós decidimos ministrar uma aula hoje sobre justificação pela fé. É um termo que soa estranho para a maioria dos cristãos evangélicos. Se você sair hoje dentre os 46 milhões de evangélicos no Brasil e perguntar para eles o que significa justificação pela fé, talvez 20% destes responderão com propriedade. Então, para que nós possamos adorar a Deus devidamente, reconhecer o significado da obra de Cristo e da Páscoa cristã, nós precisaremos compreender a devida natureza e característica dessa doutrina tão preciosa que é a justificação pela fé. Então, o que nós veremos hoje de um modo breve? Nós teremos um breve olhar para o caráter justo de Deus, ou seja, olharemos para outras doutrinas da graça que formam a base, o fundamento para a doutrina da justificação, a sua necessidade. Iremos definir alguns termos teológicos, veremos a natureza forense da justificação, seu caráter judicial. Quais são os elementos específicos da justificação pela fé em Cristo? Faremos uma conexão entre a justificação pela fé e a santificação progressiva. Como é que ela se aplica às nossas vidas? Existe alguma correlação? Elas são independentes? Existe alguma consequência direta? E teremos as considerações finais, onde nos 15 últimos minutos nós responderemos as perguntas que você enviar. Então, fique atento, alguma dúvida, envie ou no YouTube ou no Facebook. Reverendo Kilvin me passará as perguntas e nós trocaremos figurinhas com os irmãos. Ok? Grande reformador, Martinho Lutero, ele declarou: justificação pela fé é o artigo pelo qual a igreja permanece ou cai. Quando você estuda a história das doutrinas, nós percebemos que algumas doutrinas importantes que nós chamamos de doutrinas primárias da fé cristã, são aquelas inegociáveis, são as doutrinas que formam a base para a nossa salvação. Algumas delas, elas foram desenvolvidas em outros períodos da história que não a Reforma. A exemplo da doutrina da Trindade, a compreensão da natureza e do ser de Deus, ela teve o seu desenvolvimento e as suas controvérsias ali no período da patrística. Contudo, a doutrina da justificação pela fé, ela foi, podemos dizer, o ponto principal da Reforma Protestante. Havia uma compreensão totalmente equivocada no catolicismo romano daqueles dias, pré-reforma e nos dias da reforma, acerca de como o homem se tornaria justo diante de Deus. Então, Deus usa este homem com muita graça, a partir da leitura da carta de Paulo aos Romanos, que nós falaremos dela daqui a pouquinho. Ele então tem a iluminação do Espírito Santo, compreendendo a natureza da justificação, da relação do homem com Deus. Então ele diz que a justificação pela fé é o artigo pelo qual a igreja permanece diante de Deus ou cai. Ou seja, uma má compreensão dessa doutrina tornará esta igreja herética.
fará com que esta comunidade deixe de adorar a Deus devidamente. Lembrem-se, não basta boa intenção na adoração, não basta boa vontade. Deus, como legislador, Ele estabeleceu meios e modo através dos quais nós devemos adorá-lo. E uma má compreensão de como a justificação se aplica ao homem faz com que a igreja deixe de adorar a Deus devidamente. Mas para que nós possamos compreender até termos da justificação, é importante nós voltarmos a algo que eu mencionei na pregação de domingo à noite, voltarmos ao caráter justo de Deus. Quem é o Deus das Sagradas Escrituras? Quem é este Deus glorioso que criou todas as coisas, como foi pregado em poucos instantes no Salmo 8? Um dos atributos comunicáveis que os teólogos sistemáticos chamam de atributos morais de Deus é o seu atributo de justiça. Então, é feita pelos teólogos uma distinção entre justiça absoluta, que é a retidão da natureza divina, em virtude da qual Deus é infinitamente reto em si mesmo. Essa justiça absoluta é uma expressão do caráter de Deus. Toda base, todo fundamento do que é justo, do que é correto, é expresso de modo perfeito na pessoa do Senhor Deus, o Deus triuno. Mas também existe aquilo que os teólogos chamam de justiça relativa, que é a perfeição de Deus, pela qual Ele se mantém contra toda violação da sua santidade e mostra em tudo e por tudo que Ele é santo. Percebam então que os atributos de santidade, dizer que Deus é santo significa dizer que Ele está separado de tudo aquilo que é impuro e imperfeito. A santidade está intimamente ligada à sua justiça. Uma vez que Deus é o padrão absoluto de justiça, Ele olha para as suas criaturas, para estes homens que foram criados à sua imagem e semelhança, e foram feitos seres morais como este Deus, sendo assim eles podem fazer escolhas morais. Quando essas escolhas contrariam o caráter santo e justo de Deus, esses homens pecam. Como diz o grande teólogo, tão amado por nós reformados, em especial presbiterianos, Louis Berkhof, ele diz: a justiça se manifesta especialmente em dar a cada homem perdão. A justiça se manifesta especialmente em dar a cada homem o que lhe é devido, em tratá-lo de acordo com os seus merecimentos. A inerente retidão de Deus é naturalmente básica para a retidão que Ele revela no trato das suas criaturas. Então, irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que Deus, Ele cria homens à sua imagem e semelhança com justiça moral perfeita. Eles expressavam perfeitamente o caráter de Deus. Mas estes homens caem do seu estado de retidão original. Eles pecam, eles contrariam essa justiça de Deus. E Deus havia estabelecido uma condição, naquilo que nós chamamos na fé reformada de pacto das obras. O pacto que Deus firma com Adão, Deus estabelece a condição: se ele não comesse do fruto na árvore do conhecimento do bem e do mal, ele teria vida eterna. Se ele comesse, certamente ele morreria. Como Deus é justo e Ele estabelece um pacto com uma lei, a partir do momento que o homem infringe esta lei, agora ele tem que pagar. Nós conhecemos a história: o homem imediatamente após comer, ele morre. Ele morre espiritualmente e ele é separado de Deus. Ele está condenado a morrer fisicamente e a morte eterna. Lembrem-se que a palavra morte significa separação. Então, imediatamente ao comer, ele é separado de Deus.
ele está condenado a ter o seu corpo separado da alma, a morte física, e ele está fadado a sofrer a eterna separação de Deus, o que nós chamamos de morte eterna ou inferno. Isso é uma expressão da justiça de Deus. E aí os teólogos ainda fazem uma distinção entre essa justiça distributiva, essa justiça que Deus distribui aos homens, como sendo imagem e semelhança, como sendo seres morais, que decidem obedecer ou desobedecer. A justiça remunerativa é a recompensa pelos atos de fidelidade, bondade, justiça, e nós temos essas passagens bíblicas que os irmãos podem anotar rapidamente e depois ler, onde Deus faz promessas a estes homens que obedecem, promessas de recompensá-los, e não apenas homens, mas anjos, que também são seres morais. Mas existe também aquilo que nós chamamos de justiça retributiva, que se relaciona com a imposição de castigos. É uma expressão da ira divina. Lembram do que Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 19, ele diz: olha, do céu se manifesta a ira de Deus contra toda perversão e impiedade humana. Por que nós estamos lançando este fundamento? Se nós não compreendermos o caráter justo de Deus, se nós não compreendermos a justiça retributiva, a doutrina da justificação não fará muito sentido, principalmente numa época onde o relativismo moral impera. É politicamente incorreto dizer que alguém está errado. É politicamente incorreto dizer que algo não é certo. As pessoas simplesmente se permitem viver de acordo com as paixões do seu coração, dos seus corações. Então, nós precisamos resgatar essas verdades acerca de quem é o Deus das Escrituras. Quando nós falamos que Deus o abençoe, ou quando as pessoas de modo genérico dizem que Deus os abençoe, quem é o Deus a quem elas estão se referindo? O Deus das Escrituras é um Deus santo, separado de tudo aquilo que é impuro. E o que é impuro? É o que Ele estabelece em seu ser. E é um Deus justo, que de alguma maneira remunera, recompensa aqueles que vivem de acordo com o seu padrão moral e que castiga aqueles que decidem se desviar do que Ele estabeleceu para a humanidade. E a ira de Deus, irmãos, como também falei no sermão de domingo à noite, é uma expressão da beleza do seu caráter. E uma citação do grande teólogo sistemático também, Arthur Pink, no seu livro Atributos de Deus, fiz menção na mensagem, mas eu quero ler de um modo mais específico. Prestem atenção o que nós encontramos na Escritura como verdade acerca da justiça de Deus e da sua ira. Pink diz o seguinte: pois bem, a ira de Deus é uma perfeição divina, tanto quanto a sua fidelidade, o seu poder ou a sua misericórdia. Só pode ser assim, pois não há mácula alguma, nem o mais ligeiro defeito no caráter de Deus. Porém haveria, se nele não houvesse ira. A indiferença para com o pecado é uma nódoa moral, e aquele que não odeia é um leproso moral. Como poderia aquele que é a soma de todas as excelências olhar com igual satisfação para a virtude e o vício, para a sabedoria e a estutícia? Como poderia aquele que é infinitamente santo ficar indiferente ao pecado e negar-se a manifestar a sua severidade para com ele? Como poderia aquele que só tem prazer no que é puro e nobre deixar de destacar e odiar o que é impuro e vil? A própria natureza de Deus faz do inferno uma necessidade tão real e um requisito tão imperativo e eterno como o céu o é. Não somente não há imperfeição nenhuma em Deus,
mas também não há nele perfeição que seja menos perfeita do que outra. O que Pink está comunicando? Que na totalidade do seu ser, na completude do seu ser, na beleza dos seus atributos, a justiça de Deus, a justiça retributiva, neste caso, quando ele decide castigar homens que vivem contrário à vida de adoração, é algo tão belo quanto a sua graça, compaixão e misericórdia. Mas esses outros atributos de Deus, eles também revelam a completude do seu ser. E agora, qual é a condição de todo ser humano diante de Deus? A condição absolutamente de todos, uma vez que Ele é santo, Ele é justo, Ele retribui e Ele também pune. Romanos capítulo 3, dos versos 9 a 12, nós encontramos a descrição. Tony pode projetar os versos. O texto diz: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E agora, se essa é a condição de todo ser humano, ele nasce separado de Deus, morto espiritualmente, ele está condenado a morrer fisicamente, e ele está condenado a provar a ira de Deus eternamente. E agora, quem poderá nos ajudar? Todos conhecem essa expressão. O que Deus fez para livrar o homem dessa situação deplorável? E daí nós vamos para a definição de termos, onde chegamos na doutrina da justificação. A misericórdia de Deus é diferente da nossa misericórdia imperfeita. Às vezes os nossos filhos fazem alguma coisa e nós falamos para eles o seguinte: olha, se você fizer isso de novo, você vai apanhar. Entendeu? E ele meneia a cabeça, ou ela, e passa-se um tempo e o menino faz exatamente o que foi dito para que eles não fizessem. E nós não batemos. Simplesmente ignoramos, às vezes fingimos que não vimos. Eu creio que isso já aconteceu com todos nós que temos filhos. Você pode dizer: não, mas eu fui misericordioso. Mas nós deixamos de cumprir a nossa palavra. E Deus é justo. Tudo o que Ele diz em sua palavra se cumpre. Se Ele disse que a alma que pecasse, essa morreria, e morreria em todas as manifestações da morte, espiritual, física e eterna, para que nós fôssemos perdoados, para que a morte eterna não se fizesse uma realidade, alguém teria que pagar a conta. Quem pagaria? É onde nós chegamos na doutrina da justificação, e para entendê-la, nós precisamos compreender um outro termozinho utilizado na teologia sistemática, que é imputação. O que significa imputar? Literalmente, contar, creditar, atribuir. Observem que na Escritura há tantas expressões sobre imputação, ou exemplos de imputação, onde foi creditado a culpa a alguém, ou o mérito a alguém. Nós encontramos reis, homens fazendo isso. Isso é um termo utilizado na vida cotidiana. A alguns homens é imputado crédito da descoberta da vacina que acabará com isso, ou será acreditado, ou imputado a estes. A alguns homens é imputado a culpa pela negligência disso ou daquilo outro. Quando nós olhamos para a teologia e para a relação do homem com Deus,
quando falamos da imputação na doutrina da justificação, nós precisamos compreender que há uma dupla imputação de pecado e justiça. A imputação de pecado, Deus faz para que o homem possa ser salvo, lançando na conta de Cristo o pecado daqueles que creem nele. E a imputação de justiça, Deus faz para com os salvos, para com os crentes, lançando a justiça e retidão de Cristo na conta dos homens. Então, irmãos, nessa perspectiva, justificação, de acordo com Anthony Hoekman, ou pode ser definida como o ato gracioso e judicial de Deus, pelo qual ele declara justos os pecadores crentes, na base da justiça de Cristo que lhe é creditada ou imputada, perdoando os seus pecados, adotando-os como filhos e dando-lhes direito à vida eterna. E daí, irmãos, eu já faço uma aplicação antes de avançarmos. É por isso que o cristianismo é singular. É por isso que nós declaramos que não existe outro meio através do qual o homem possa se livrar da sua culpa. Ainda que algumas religiões e filosofias de vida venham tirar a verdade da culpa que toca todos os seres humanos, relativizando a moralidade, é um fato de que todos estão culpados numa condição de pecado e precisam alcançar a justiça para serem salvos. Apenas o verdadeiro cristianismo provê o meio através do qual não apenas o perdão é concedido, mas a justiça é lançada em conta. Para que nós possamos entender melhor, nós vamos falar um pouco mais dessa natureza forense da justificação, essa natureza judicial. A mais básica de todas as questões que enfrentamos como seres humanos decaídos é a questão do modo como nós, pecadores injustos, poderemos esperar sobreviver a um julgamento diante do tribunal do Deus absolutamente santo e absolutamente justo. Vocês lembram da experiência de Isaías lá no capítulo de número 6, no ano da morte do rei Uzias, quando ele vê o Senhor sentado num trono de glória e ele contempla os serafins? Qual é a reação dele? Ele diz: ai de mim, pecador, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, eu vou morrer. Diante da glória, da majestade de Deus, não há como não perceber a sua culpa e inadequação. Como é que homens impuros podem subsistir diante de um Deus tão santo? Eu volto à compreensão que os homens têm de impureza. Quando nós conversamos com alguns não cristãos, eles dizem: não, eu não sou tão mal assim, eu sou uma boa pessoa. Eu faço caridades, eu procuro fazer isso ou aquilo outro correto. R.C. Sproul, ele diz: quando as nossas boas obras ou a nossa justiça é comparada com os piores da sociedade, nós aparentamos ser alguém muito bom, alguém digno de louvor. Contudo, quando as nossas obras e motivações são comparadas ao caráter santo de Deus, nós percebemos que a nossa justiça não passa daquilo que os profetas chamaram de trapos de imundícia. Eram os panos que os leprosos usavam para cobrir as suas feridas. Ou seja, como é que um homem pode subsistir diante do tribunal de Deus? A nossa confissão de fé de Westminster, declara o seguinte: essa disposição ou
preparação é seguida pela própria justificação. E que não é somente uma remissão de pecados, mas também a santificação e a renovação do homem interior pela recepção voluntária da graça e dos dons pelos quais um homem injusto se torna justo. Como é que isso se dá de modo prático? Como é que os nossos pecados são imputados ou foram creditados em Cristo? E como é que a justiça de Cristo foi lançada em nossa conta? Como isso acontece? Qual é a dinâmica desta operação na vida do povo de Deus? É o que nós descobriremos nos elementos da justificação. Será que somos justificados por um processo pelo qual nós nos tornamos realmente justos? E aí nós voltamos à compreensão do catolicismo romano sobre justificação e até sobre outros meios protestantes, que talvez não seja tão radical quanto o catolicismo, mas também há uma compreensão equivocada da natureza da justificação. No catolicismo romano, principalmente nos dias da Reforma, qual era a compreensão que eles tinham da justificação? Deus, ele providenciava a graça para a realização das boas obras. Em primeiro lugar, aqueles homens precisavam fazer parte da igreja institucional, Igreja Católica Romana. Cipriano de Cartago já havia cravado no século V: ninguém pode ter Deus por pai se não tiver a igreja por mãe. E ele tinha em mente a igreja, a instituição. Então, além de fazer parte da igreja institucional para não ser um pagão, eles precisavam fazer o uso desta graça disponível na igreja para praticar as boas obras. As boas obras, então, eram o meio através do qual os homens se tornariam justos, dignos diante de Deus. Esmolas, indulgências e tantas outras aparentes boas obras traria justiça para estes homens. Mas será que apenas o catolicismo romano pensava assim? Nós podemos dizer que não. Na verdade, todas as religiões, todas as falsas religiões, elas têm uma percepção de justificação baseada em boas obras. Quando nós olhamos para o Espiritismo, ou seja, qual é a justificação? Quando é que a alma ou o indivíduo se torna justo e para de reencarnar? Quando ele alcança a plenitude através de uma vida de boas obras. É o mesmo conceito de reencarnação que nós encontramos no budismo, onde eles alcançam o Brahma, a perfeição, a completude do universo, numa perspectiva panteísta de divindade, ou seja, Deus é toda a massa do cosmos, Deus não é uma pessoa independente da criação. Então, todas essas filosofias e religiões humanas, eles compreendem que a justificação ela é fruto de um processo, alcançado por mérito próprio, pelas boas obras, obras de caridade ou uma vida de justiça. Mas será que é assim? Ou nós somos justificados por uma ação declarativa pela qual somos enquadrados ou considerados justos diante de Deus? E nós podemos dizer que essa é a percepção do verdadeiro cristianismo bíblico. É uma ação judicial de Deus. Não é fruto de uma obra humana, de um mérito humano. E isso sempre foi uma realidade em toda a história da redenção. Lembrem-se, lembram do pacto das obras? Deus dá uma condição a Adão. Ele tinha livre arbítrio, ele tinha a liberdade espiritual,
Ele podia fazer algo de acordo com a sua natureza santa ou contrário a essa natureza santa. A partir do momento que ele escolhe fazer algo contrário a essa natureza santa, ele perde o que nós chamamos de liberdade espiritual ou livre-arbítrio. Ele continua tendo liberdade moral, todos os seres morais têm, de escolherem coisas de acordo com as suas predileções. O problema é que a partir daquele momento, a única predileção que o ser humano tem é pecar contra Deus. E até gestos nobres ou boas ações para um não regenerado, para quem não nasceu de novo, para quem não conhece a Cristo, elas são motivadas por qualquer coisa, menos por amor a Cristo, menos por desejo de honrar a Cristo. Então, o homem é um bom marido porque quer as carícias da sua esposa, ele é um bom cidadão porque ele quer o reconhecimento da sociedade de que ele é uma pessoa digna. Não que esses atos não sejam nobres, mas percebam, a motivação deles não é glorificar a Cristo. E essa é a razão da nossa existência. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O homem então peca em não viver mais para a glória de Deus. Ele é culpado, ele é réu, ele tem que responder por sua injustiça. E agora? Como é então que Deus, ele provê? Ele faz uma promessa de redenção. A palavra redenção significa resgate. Redentor significa resgatador. Deus iria resgatar o homem dessa condição caída. Mas não é apenas resgatar, é cumprir a exigência do seu próprio caráter, de que alguém deveria pagar ou obedecer plenamente essa lei. E é onde nós encontramos os elementos da justificação. Um primeiro elemento é a remissão da punição. Deus absolve o incrédulo que crê em Cristo. Por isso a encarnação é essencial. Você pode se perguntar, Deus não poderia salvar o homem sem enviar o seu Filho? Sem que Cristo fosse encarnado? Não. Não, porque ele não iria cumprir a sua justiça. Para que Deus fosse misericordioso e ao mesmo tempo justo, alguém teria que pagar pela culpa daqueles que seriam eternamente perdoados. É por isso que o Verbo se faz carne e habita entre nós, cheio de glória e de verdade, glória como a do unigênito do Pai. Em primeiro lugar, vivendo uma vida perfeita, é aquilo que lá na frente nós vamos tratar um pouco melhor, nós chamamos de obediência ativa do Redentor. Alguns podem dizer, ele não poderia ter encarnado já como um adulto, cumprido a sua missão de morrer na cruz e receber a culpa em nosso lugar? Não, porque ele teria que obedecer perfeitamente a lei. E por isso que o autor aos Hebreus diz que ele foi tentado em todas as coisas. Ele viveu como criança, enfrentando as tentações que vocês, crianças, enfrentam: desobedecer o pai, mentir para o pai, brigar com o irmão, ou aqui, como falam aqui no nosso estado, arengar com o irmão. Ele sofreu as tentações que vocês, adolescentes, sofrem: mentir, colar e tantas outras coisas que eu nem vou mencionar. E depois as tentações mais sérias e duras que todos os adultos enfrentam. Ele enfrentou tudo isso, mas não pecou, sem pecado. Ele guarda ativamente a lei de Deus, para que esta justiça positiva, essa obediência ativa, fosse lançada na nossa conta, creditada na nossa conta. É por isso que no perdão e na justificação, Deus não nos provê aquilo que ficou muito conhecido no período da ditadura militar,
onde as pessoas foram condenadas no Brasil por crimes políticos, eu não vou entrar no mérito ou não, e tiveram que sair do país, mas depois de algum tempo eles receberam a anistia e puderam retornar. A anistia é diferente da justificação. A anistia era simplesmente a absolvição do pagamento da pena. Eles continuaram sendo considerados culpados pelos crimes que cometeram, mas foram absolvidos da pena, puderam retornar e não serem presos. Cristo, na sua obediência ativa, Ele não apenas nos anistiou, nos livrou da culpa e do castigo. Ele nos trouxe justiça positiva. Toda a obediência de Cristo foi lançada no nosso crédito. É por isso que a Bíblia exaustivamente nos chama de justos do Senhor. E isso aconteceu desde o primeiro homem, desde Adão, quando Deus faz uma promessa e ali estabelece o pacto da graça. Qual é o meio então que Adão e Abraão prova e recebe essa justiça? Nós encontramos o texto declarando: mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. O meio, um instrumento que Deus usa para manifestar justificação. Observem que a justificação não é um processo, é um ato declaratório. Ela acontece no tempo. Enquanto a nossa eleição, nós estudamos há 2 domingos atrás, a predestinação, ela aconteceu na eternidade, portanto a predestinação é atemporal, a justificação ela é temporal. Ela acontece uma única vez no tempo. Quando? Quando nós cremos. E aí é importante nós fazermos uma distinção, e o Louis Berkhoff faz isso com louvor, quando ele faz a distinção entre fé religiosa, que é simplesmente credulidade, quase todo mundo tem, até os ateus têm, eles acreditam em algo ou em alguma coisa, não é esse tipo de fé que o texto está falando. Existe também a fé temporal ou temporária, que são aquelas pessoas que creem em Cristo por algum tempo, mas não é uma fé genuína. Eles creem na divindade de Cristo, eles creem no poder de Cristo, mas não é uma fé que vem do próprio Deus. E quando vêm as tribulações, as tentações, as dificuldades, essas pessoas abandonam. Alguns chegam a apostatar da fé, chegam a perseguir a fé que outrora confessavam. E aí nós ficamos assim assustados, como algumas pessoas que vocês conheceram, que conviveram muitos anos conosco, e simplesmente abandonaram a fé e dizem: olha, eu não creio mais em nada disso. Muito provavelmente, essa pessoa teve uma fé temporal, uma fé temporária, ela não era genuína. Mas a fé que vem de Deus, que a teologia chama de fé salvífica, fé salvadora, é um dom, é um presente. Paulo fala isso quando escreve aos Efésios: vós sois salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom, é presente, é dádiva de Deus. Então, entendendo o processo da salvação, Deus nos predestina na eternidade. No tempo, enquanto estamos vivendo, nós recebemos o chamado geral, que é a pregação do Evangelho a todos os indivíduos. Muitos de vocês nasceram na igreja ou conviveram com crentes durante muito tempo, ouvindo o Evangelho, mas há um momento em que você recebe o chamado especial, ou o chamado específico, quando o Espírito Santo lhe atrai, e na pregação da palavra, ele lhe regenera. É um outro termo teológico, regeneração, o que a Bíblia chama de novo nascimento, é um novo Gênesis, um novo começo. Naquele momento em que o Espírito Santo lhe regenera, lhe dá uma nova natureza, um novo coração, ele lhe dá apetite, ele lhe dá desejo por Deus, ele lhe dá amor à pessoa de Deus, e ele coloca a fé no seu coração.
E é importante mencionarmos isso, porque alguns teólogos dizem que a justificação é fruto, dizem equivocadamente, que a justificação é fruto do exercício da minha fé. Então a fé acaba se tornando a base da justificação. E não é. A fé é um vaso, é um instrumento, simplesmente através do qual Cristo nos justifica. A justificação é realizada por Cristo, por sua obra, por sua vida, por sua obediência ativa e por sua obediência passiva, por aquilo que ele sofreu. A fé é simplesmente o meio. E lembrem-se, ela não veio de nós, ela não veio da nossa sapiência, da nossa própria reflexão, não. Foi quando nós nascemos de novo e o Espírito Santo colocou essa fé no coração. E ela se manifesta naturalmente. Ela responde naturalmente à verdade do Evangelho. E é por isso que nós cremos numa outra doutrina da fé reformada, que é a graça irresistível. Essa graça que se manifesta, este favor imerecido, disponibilizando a fé. A partir do momento que nós ouvimos a mensagem, e com essa fé que vem de Deus, nós cremos em quê? Que estamos perdidos, que estamos condenados, e que Cristo, em sua vida e morte, cumpriu os requisitos ou pré-requisitos da justiça de Deus, para que nós fôssemos salvos. Quando nós cremos na nossa inadequação e na adequação de Cristo, a justiça é imputada, ela é creditada. A dívida que era contra nós é tirada, porque já foi levada sobre Cristo, ok? E agora a justiça de Cristo, ela é lançada em nossa conta. Se vocês observarem essa gravura que eu coloquei nesse slide, essa é uma pintura do grande pintor holandês, Rembrandt. Ele ficou conhecido por pintar cenas e passagens bíblicas com um realismo glorioso, e essa passagem era Jesus com a mulher adúltera. Se vocês observarem, eu não sei se o foco da câmera dá para trazer a clareza, mas vocês podem dar um Google aí em casa depois, a escuridão em todo o entorno dos religiosos que levaram aquela mulher pega em adultério para Jesus, e eles estão em trevas. Por quê? Porque eles acreditavam na sua própria justiça. Eles acreditavam que as suas boas obras e a observação pessoal da lei e da tradição os salvava diante de Deus, os tornava dignos. E daí, observem que ela está diante do Senhor e há uma iluminação. Por quê? Porque há um reconhecimento da sua inadequação. A fé salvadora, fé de que ela não pode por sua própria obra ser aceita diante de Deus, mas a fé de que a obra de Cristo a torna justa e digna diante de Deus. Esse é o caminho da graça. É por isso que lá em Mateus capítulo número 5, nós temos o Sermão do Monte, a ética do reino. E no versículo 3 nós temos a primeira bem-aventurança. Quero ver se vocês lembram. Primeira bem-aventurança, bem-aventurados. A minha audiência aqui não lembra? Bem-aventurados os... Erraram também. Os pobres de espírito, os humildes de espírito. Ou seja, não há como entrar no reino de Deus, não há como provar a justiça de Cristo sem reconhecer a sua inadequação. E a palavra pobres de espírito no original traduz a mesma expressão para os mendigos, aqueles que ficavam nas ruas com as mãos estendidas. Então, os teólogos reformados dizem que a fé são as mãos, os pés, os olhos da salvação e da justificação, mas não as mãos que trabalham, que operam, que realizam para receber o mérito, não, são as mãos estendidas de um pobre mendigo, de um homem que não tem nada, mas que estende as mãos a um Deus de misericórdia e reconhece que Cristo cumpriu os pré-requisitos
para que essa justiça fosse lançada em nossa conta. Então nós podemos dizer que a justificação não é um ato soberano, mas antes um ato jurídico. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Essa era a revolta dos judeus. Vocês que já estudaram a carta de Paulo aos Romanos lembram muito bem que do capítulo de número 2 até o capítulo de número 6, ele vai tratar exclusivamente sobre a doutrina da justificação. Qual era o problema? Alguns judaizantes, alguns prosélitos que viviam ali em Roma, provavelmente aquela igreja foi fundada por prosélitos, aquela igreja nasce, eles creem na obra de Cristo, mas esses judaizantes diziam, olha, para ser justificado, ser considerado justo diante de Deus, não basta apenas crer em Cristo, você precisa observar a lei de Moisés, guardar o sábado e outros elementos da tradição, apenas assim, através dessas suas boas obras, você será justificado. Isso aconteceu não apenas em Roma, mas na região da Galácia, e é por isso que Paulo também, quando escreve aos Gálatas, lá no capítulo 1, no verso 6, ele diz, olha, eu me admiro, eu me assusto, como é que vocês tão rapidamente estão abandonando o evangelho verdadeiro que vocês ouviram, as boas novas, para um outro evangelho que não é o de Cristo. E aí ele diz, olha, ainda que nós, ou um anjo desça do céu e vos pregue um evangelho diferente desse que vos anunciamos, seja anátema, maldito, amaldiçoado. Nós somos declarados justos pela fé que emana de Deus como um dom gracioso, que nós não fizemos nada para merecê-la, ela simplesmente foi colocada soberanamente pelo Espírito Santo. Por isso que Paulo, quando escreve aos Romanos no capítulo 8, no verso 29, ele diz, 29 ao 30, e aos que predestinou, a estes chamou, o chamado especial, e aos que chamou, justificou, e aos que justificou, santificou, e a estes glorificou. A obra de Deus é completa, mas neste caso, especialmente, é um ato jurídico de Deus. Então, através da fé que vem de Deus, é restaurado o favor. A lei requer uma justiça positiva, como nós falamos, obediência ativa de Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz que Paulo menciona nas bênçãos, na lista que ele vai apresentar no capítulo 5, que são bênçãos decorrentes da justificação, não é a paz do bem-estar. A paz que nós recebemos ao sermos justificados é a paz da reconciliação de um Deus que estava irado, que era contrário, e agora através da obra de Cristo lançada em nossa conta, Ele nos vê reconciliados, pacificamente. Um outro versículo bíblico é o texto de 1 Coríntios 1,30, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. E aí nós já mencionamos a obediência ativa, aquilo que Cristo fez em nosso lugar, sendo tentado em todas as coisas, mas nunca pecou, e também aquilo que nós falamos e fazemos uma menção especial neste domingo de Páscoa, a sua obediência passiva. Cristo satisfez as demandas da justiça de Deus, sofrendo e morrendo em nosso lugar. Quando Ele está na cruz e diz, Deus meu,
meu, por que me desamparaste? Ele não estava fazendo uma acusação indevida ao pai. Calvino diz que, de um modo que nós não podemos compreender, naquela hora, o pai, o qual é um com o filho, ele tem a sua comunhão, eterna comunhão, quebrada momentaneamente, porque ali na cruz, o pai não via ao filho, ele via a mim, você, a todos nós. E é por isso que ele olha com ira. Cálice da ira foi derramado. No clássico texto de Isaías 53:5, quando diz que ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz da reconciliação estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O outro teólogo, Strong, ele diz que a justificação envolve o que o perdão não faz, uma justiça que é a base da absolvição e do favor, não o mero favor do soberano, mas o mérito de Cristo está na base, a justiça que é de Deus. Os fins da lei estão tão satisfeitos pelo que Cristo fez, que o pecador pode ser perdoado. E daí, numa sociedade, irmãos, uma breve aplicação de meritocracia, isso é uma loucura. Quantos de nós já ouvimos as pessoas dizerem o seguinte: olha, aquele indivíduo ali, olha, pintou o 7, desenhou o 8, puxou a perna do 9, fez tudo que não presta, agora foi para a igreja, diz que crê em Jesus e que é salvo. Eles não aceitam. Por quê? Porque tudo neste mundo que se conquista, se tem a pseudo-ideia de que é mérito, de que é fruto do esforço pessoal. Quando Tiago diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, eles não sabem que as conquistas pessoais são fruto da graça de Deus, que deu vida, saúde, inteligência, disposição, tudo isso são presentes de Deus, é tudo graça, ou graça comum, que Deus derrama a todos os homens, inclusive descrentes, ou graça salvadora, que Deus derrama de modo especial sobre os crentes. Mas essa justiça adquirida, ela foi adquirida através da obediência, e como Strong diz, ela foi tão satisfeita, mas tão satisfeita, que Deus consegue olhar para esse pecador miserável que vos fala, e chamá-lo de justo. Consegue olhar para você, meu irmão, com todos os seus pecados, e lhe chamar de justo. E aí nós encontramos abundantemente no livro de Salmos, essa expressão utilizada aos crentes, os justos do Senhor. O justo florescerá como a palmeira, Salmo 92, como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Aí nós começamos a olhar e percebemos que em alguns momentos nós ainda somos bem injustos. Mas por que somos chamados de justo? É exatamente por essa imputação. Mas aí vem uma outra reflexão muito importante, irmãos, para abrirmos para as perguntas já. É a relação da justificação e santificação. Uma vez que as nossas boas obras não podem nos justificar, porque como Paulo diz escrevendo aos soberbos lá em Roma, que achavam que elas poderiam, não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Ele não está dizendo que todos são tão pervertidos o quanto poderiam ser. Ele está dizendo que todas as obras de todos os seres humanos, até os mais religiosos, estão manchadas pelo pecado. E que o padrão de justiça absoluta exigido por Deus não pode ser alcançado por qualquer homem aqui, apenas Cristo conquistou na cruz do Calvário, e Ele conquista esta justiça para que todo aquele que crê na sua perfeita obediência, como um pobre mendigo, possa receber perdão, e ali, pela fé, dada por Deus, confiança na obra de Cristo,
a culpa ser removida, que já foi lançada sobre o Redentor, e a justiça do Redentor ser lançada na conta deste pecador. Mas e agora? Onde andam as nossas boas obras? Qual é o lugar delas? Ou para elas? A justiça imputada não nos traz pureza absoluta. É muito importante nós lembrarmos disso. Se você abrir por um instante a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo de número 7, versículo de número 20, olha o que a palavra de Deus diz. Eclesiastes 7, 20. Não há um homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. É exatamente esse texto que Paulo cita, um dos textos naquela lista de referências bíblicas em Romanos 3. Nós recebemos na justificação a justiça e santidade, que nós chamamos de santificação posicional. Nós fomos tirados das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Nós estamos em Cristo, fomos separados do mundo. Mas ainda estamos naquilo que chamamos de santificação processual, ou gradual, gradativa. Deus nos tirou de um charco de lama, de um poço de lama, mas quando alguém é tirado da lama, o que ainda resta nele? Lama. Então nós ainda temos manchas da lama do pecado que estávamos afundados. Então precisamos nos lembrar que já somos santos, mas ainda não atingimos o padrão de perfeição que Deus exige dos seus filhos. A justiça imputada então à vida de Cristo como princípio, a justiça imputada coloca a vida de Cristo como o princípio dominante em nós, e aí é muito importante. Eu tenho nova vida em Cristo, eu sou uma nova criatura. Ainda há um velho homem, mas a partir do momento que essa justiça é lançada em minha conta, Ele não me dá apenas justiça, Ele me dá uma nova natureza, Ele me dá um novo apetite, e o desejo por uma vida santa, o desejo por uma vida de retidão, se torna algo predominante naqueles que foram justificados. Isso lança por terra a justificativa de alguns arminianos, aqueles que não creem na predestinação, que afirmam, se você é predestinado, então pode viver de qualquer maneira, Deus já lhe salvou pela graça mesmo, por meio da fé. Mas entendam, Deus nos predestinou para as boas obras. Eu acho que o reverendo Kivo mencionou esse texto lá de Efésios 2, no versículo 10, quando Paulo diz, boas obras que Deus preparou de antemão. Então, veja como está tudo entrelaçado. Ele predestina, Ele chama pelo Espírito, Ele dá um novo coração, colocando a fé salvadora, nós cremos, porque essa graça é irresistível, naquele momento, judicialmente, somos perdoados e considerados justos diante de Deus, e temos esta predisposição predominante, desejo intenso, e a volição de viver para a glória de Deus. E é importante, irmãos, fazermos menção, porque desde o primeiro século a igreja foi atacada por falsas doutrinas, uma delas chamada de antinomianismo, anti-contra nomos lei. Eles se colocavam contra a lei de Deus e diziam, olha, onde abundou um pecado, superabundou a graça, então vamos pecar para que a graça seja ainda mais abundante. Paulo lança isso por terra e diz, de modo nenhum, nós morremos para aquela velha natureza, para aquela velha realidade. Nós temos que andar, viver em novidade de vida. No Sermão do Monte também, todo o capítulo 6, Jesus conta uma série de parábolas, demonstrando a importância de obedecer. Uma vez que eu fui justificado pela fé que vem de Deus, e não meritória, a fé como um instrumento e não como a causa final, agora a obediência passa a ser uma resposta incondicional, de gratidão
aquilo que Cristo fez por mim. Eu irei obedecer. Por quê? Porque amo a Deus. Por quê? Porque eu tenho uma nova natureza que me impulsiona para isso. Por quê? Porque eu quero honrar aquele que deu a própria vida por mim. Aquelas pessoas cuja a desobediência, entendam, irmãos, nós não estamos falando de perfeição, mas aquelas pessoas cuja desobediência é a característica predominante em sua vida, provavelmente não foram justificados, ainda. Provavelmente. E Jesus exorta acerca do auto-engano. Ele diz: olha, existiam dois homens, um edificou a casa sobre a rocha e o outro sobre a areia. Quem era aquele que edificou a casa sobre a areia? O que ouvia a palavra e não a guardava, não observava. Quem foi a semente, ou quais foram as sementes que caíram à beira do caminho? Aqueles que ouviram a palavra e não guardaram. Jesus exaustivamente exorta contra o auto-engano. Paulo, quando escreve aos Coríntios, em ambas as cartas que temos, ele exorta contra o auto-engano. Ele diz: olha, examine-se a si mesmo, para ver se você está na fé, para ver se a sua fé é salvadora, se você de fato foi justificado pela obra de Cristo. Por quê? Porque isso lhe trará não apenas a predisposição, mas lhe trará a volição, a vontade, a disposição de ir gradualmente abandonando o pecado que vos dominava. Às vezes cai, mas o Senhor levanta e você avança um pouco mais, de glória em glória e de vitória em vitória. A vida de Cristo é o poder ativo que age gradualmente, extirpando a depravação remanescente. E nós terminamos com a leitura desse texto de Filipenses capítulo 3, versículo de número 1, onde Paulo diz àquela amada igreja, 21, verso 21 de Filipenses 3. Verso 20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo, preste atenção, a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. A eficácia da obra de Cristo nos trouxe justiça lançada sobre a nossa conta, e a nossa injustiça lançada sobre a conta de Cristo, mas também eficácia no progresso da nossa santificação. Ele está agindo, é Ele. Mas observem, a justificação é uma obra exclusiva de Deus. É Ele quem judicialmente no tempo nos justifica. A santificação é uma obra de Deus e nossa. É Deus quem nos santifica, mas nós também nos santificamos. O porquê disso? Porque recebemos no novo nascimento aquilo que nós chamamos de liberdade espiritual. Relembrando a definição que todos vocês que já assistiram a aula conosco, liberdade espiritual é a capacidade que Deus dá aos crentes, aos nascidos de novo, de fazerem escolhas que lhes são agradáveis. Antes nós não tínhamos, nós éramos escravos do pecado, mas hoje eu posso escolher orar ou não orar, mentir ou não mentir, cobiçar ou não cobiçar. Por quê? Porque o poder ativo de Cristo está agindo em nós, através da pessoa bendita do Espírito Santo, que habita em nós e intercede, como ouvimos hoje, com gemidos inexprimíveis. Como disse o grande reformador João Calvino, é a fé sozinha que nos justifica. Contudo, a fé que nos justifica não está sozinha. Deus age, disponibilizando a graça para andarmos em novidade de vida. Considerações finais. Nós precisamos nos lembrar, irmãos, numa data como essa, que o caráter de Deus, santo, tornou necessária uma extraordinária redenção. O que fez necessário a encarnação, o sofrimento, as dores do nosso Redentor,
foi o alto padrão de santidade do Deus o qual nós adoramos. Então a Páscoa nos faz lembrar de que nós servimos e adoramos a um Deus santo que detesta tudo aquilo que é iníquo. Nós precisamos relembrar isso diante desse relativismo moral que abraça todas as esferas da sociedade. Segundo lugar, a justificação pela fé nos lembra da nossa total inadequação diante da justiça de Deus. O orgulho, em alguma medida, toca o coração de todos nós, uns mais, outros menos. Então, quando você, em algum momento, se achar bom ou digno, em algum momento você equivocadamente acreditar que conquistou algo por mérito próprio, lembre-se, as nossas obras não passam de trapos de imundícia, é tudo graça, tudo foi Cristo quem operou e conquistou por nós. Lembra o que o Salvador disse? Depois de fazer tudo o que devíeis, considerai-vos como servos inúteis, pois não fizeste mais do que a vossa obrigação. Terceiro e último lugar, nossa nova posição em Cristo deve nos levar a uma vida de gratidão e santificação. E aí eu gosto de contar, e já contei algumas vezes para os irmãos durante a nossa EBD, mas talvez você que nos assista nunca ouviu. Certa vez, em Londres, século XX, havia um juiz cristão, protestante, reformado, que ficou responsável de julgar um roubo a um banco que ganhou uma repercussão muito grande em toda a Inglaterra. E aquele ladrão foi condenado, e quando estava preso, ele ouviu acerca da obra de Cristo, da sua morte e da redenção, do resgate que ele oferecia. Aquele homem quebrantado se rende ao Senhor, sendo ministrado pelo capelão. Depois de alguns anos cumprindo a sua sentença, ele é solto e decide ir à igreja do capelão. Só que este pastor também era pastor do juiz que o condenara. E num domingo de ceia, providencialmente, este homem entra e, sem perceber, ele se senta no mesmo banco daquele juiz que o condenara anos antes. Eles adoram ao Senhor, ouvem a palavra, tomam a ceia, comem do pão, bebem do vinho. E quando acaba o culto, aquele juiz foi conversar com o reverendo, e o pastor diz: você percebeu quem sentou no mesmo banco que você estava? Ele disse: sim, percebi. Que maravilha da graça! Exultou aquele juiz. O pastor diz: é verdade, meu irmão, é verdade. O juiz então diz: mas de quem o senhor está falando, reverendo? É claro que daquele homem que estivera preso e agora foi absolvido em Cristo. O juiz olha e diz: eu não pensei nele, eu pensei em mim mesmo, porque foi necessária uma porção especial da graça de Deus, para que eu percebesse que mesmo sendo educado nas melhores escolas e faculdades de Londres, a minha justiça não me tornava aceitável diante de Deus. Foi necessário muito mais graça para que eu percebesse que era um pecador perdido e que precisava de salvação. Apenas a graça de Deus poderia me justificar. Que essas verdades, irmãos, venham alegrar os nossos corações e gerar mais profunda gratidão neste domingo de Páscoa. Eu abro aqui para ver se temos alguma dúvida ou pergunta. Nós temos aqui uma pergunta do irmão Nelson: a fé vem do sentimento ou da consciência? Observem, meu irmão, que a fé, ela tem o seu elemento emocional, ela toca as nossas emoções, sim, mas ela vem do reconhecimento, ela está ligada à nossa cognição. Nós cremos em algo
ou alguma coisa, ou não cremos. Tanto a fé quanto a incredulidade são manifestações da nossa cognição, da nossa mente, da razão. Então eu preciso entender as verdades do Evangelho para crer, para acreditar. E aí esta fé, ela toca o nosso ser como um todo. Ela não se restringe à nossa mente, não é uma mera concordância, mas ela toca as nossas emoções também, nos quebrantando, nos alegrando, e toca também as nossas volições, as nossas vontades, mudando o nosso comportamento.